Olá, Deus abençoe você. Mais um programa Voz do Conselho. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Quero aproveitar e fazer aquele convite especial a estar conosco nas nossas reuniões do Conselho de Pastores, sempre na última terça de cada mês, na Rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Ok? Eu quero deixar aqui um versículo da Palavra de Deus para o seu coração. A Palavra do Senhor nos diz, em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Precisamos entender que Deus, Ele está olhando para você, e onde nós olhamos o fim, Deus está vendo um começo. Você não pode ficar preso ao passado. Você precisa acreditar que existe um futuro grande. Há um novo começo, há um novo dia. Talvez por você estar preocupado porque hoje é domingo e é o primeiro dia da semana, amanhã é o segundo dia, segunda-feira, e você não sabe o que fazer. Todavia, Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe o profundo do seu coração. Ele sabe do que você está pensando, sabe das suas necessidades e ele vai te ajudar. Então, somente você busque ao Senhor de todo o seu coração. Por isso que a palavra nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, então Deus, ele vem com a sua graça, seu poder e nos abençoa. Então, você precisa recomeçar a sua vida, virar uma chave. Você precisa trazer novidade para você. Quem fica olhando para o passado é museu, você tem que experimentar coisas novas. É claro que nós não podemos desprezar os marcos antigos, mas precisamos experimentar o novo de Deus. Deus trabalha sempre com algo novo. Com Deus, é como o exemplo do rio com as águas correntes. Deus sempre tem águas limpas, águas que vão refrescar e são novas, né? Então você precisa levantar, crer e confiar. Quem se apega ao ontem perde a visão do amanhã de Deus. Então, olha para frente. Esse livro aqui do pastor Jorge, é Foco. Acredita, tenha foco no que Deus tem para você. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você precisa acreditar que Deus tem algo para realizar em você. Então, foca aí. Foca na sua fé, foca nos princípios da palavra. Acredita que Deus vai abrir novos horizontes, que Deus vai abrir coisas maravilhosas para você, vai liberar bênçãos sem medidas. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando o texto diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã, está mostrando que Deus quer nos levar para frente, quer nos levar para algo maior. As suas misericórdias traz esperança para nós, porque se for olhar os nossos pecados, as nossas falhas de outrora, talvez tínhamos que ser condenados, e com certeza pelos nossos atos. Todavia, Deus enviou seu Filho Jesus para nos perdoar. Ele foi o remidor. O remidor, ele chegava no mercado de escravos e então ele escolhia os escravos e então comprava o escravo. E ele pagava o preço por aquele escravo. E então ele remia, tirava aquele escravo dali do pátio da escravidão. Aquele escravo então passava a ser servo daquele senhor. Um dia nós estávamos presos, condenados com os nossos pecados, porque diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro. E o pecado passou a toda a raça humana. Então Deus enviou Jesus. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi neste mercado. Nós estávamos escravizados por Satanás, preso pelas garras do pecado e pelas garras do diabo. E Jesus então nos comprou.
E o preço foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário, seu sangue vertido por nós. A natureza sentiu a morte de Jesus. Quando Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. E ali ele morre. Diz a Bíblia que a terra se estremeceu, houve trevas, escureceu os céus. E aí os sepulcros se abriram. E o centurião que estava próximo da cruz, ele olha para a cruz, olha para Jesus pendurado naquele madeiro e ele diz o seguinte, verdadeiramente, esse era filho de Deus. Então, o preço do resgate foi o sangue derramado na cruz, foi o sangue vertido na cruz. Ele nos resgatou das trevas, nos tirou das garras de Satanás. Por isso que nós servimos a ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, servimos com prazer, servimos, não somos escravos, somos servos livres, somos servos que entregamos a nossa alma, o nosso louvor, por tudo que ele é digno de receber a glória, a honra e o louvor para sempre, porque Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou você que está me assistindo nesta manhã. Ele está vendo você, está contemplando o seu coração agora, está olhando para você, não importa como você está vivendo, tão somente você precisa se achegar a Deus. É Deus que quer ter um encontro pessoal com você, quer mudar a sua vida. Então, esse programa hoje fala de novos começos, fala de esperança, fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o novo aí. Então, Deus se agrada de fazer coisas novas. Deus tem prazer em coisas novas. Ele quer abençoar você. Ele quer te encher de alegria, paz. Talvez você está vivendo uma desilusão, uma decepção. Talvez você está chegando a um fim de semana abatido, triste, com problemas, com dívidas, ou com problemas no relacionamento, na sua casa, na sua empresa, na sua família. Mas Deus está me usando nesse momento para falar para você. Há esperança para você. Há esperança, acredita. Há um novo dia. Você pode receber essa palavra agora, profética ao seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus te ama muito. Ele quer mudar sua sorte, quer restaurar a sua vida. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renova a cada manhã. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz, o apóstolo Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, existe um alvo, e você precisa estar focado nesse alvo. O seu foco tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus. E esquecer das coisas ruins do passado. Tem coisas que vêm para nos abater. Tem coisas que vêm para roubar a nossa alegria. Pastor Jorge, dos 300 livros que ele já escreveu, tem um livro muito especial, é Ladrão de Alegria. Então, às vezes, Satanás envia um mensageiro para tirar a alegria, roubar a alegria do seu coração. E você não pode ficar abatido, você precisa se levantar, se erguer. Você pode, nesse momento, abrir o seu coração e dizer para Deus, Deus, eu quero isso que esse pastor está falando agora. Eu quero viver essa novidade de vida. Eu quero experimentar algo novo, eu quero ver essa novidade, esse novo que ele está falando, os novos começos. Assim como hoje é domingo e finda uma semana, como é hoje o primeiro dia da semana, começa uma nova semana e sábado encerra essa semana que começou hoje e virá uma nova semana, assim como tem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, terminou o inverno, entra a primavera, depois verão, depois o outono, depois o inverno novamente. Então, novos ciclos começam. Ciclos terminam e novos ciclos começam. Assim é a vontade de Deus para você. Que você também viva algo novo, que você experimente algo novo, que você possa viver o novo de Deus nesse momento. Eu quero liberar essa palavra para você e que você creia no sobrenatural do Senhor. Creia que Deus tem um propósito, porque você pensa que é o fim, mas Deus tem novos começos, Deus tem um propósito para a sua vida. Confia,
creia em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abrir o meu coração, Deus, para clamar ao Senhor por esta vida, por este homem, por esta mulher, por esse empresário, por esse jovem, essa criança, essa pessoa que está assistindo nesse momento essa TV, que o Senhor possa liberar o Teu Espírito Santo, a Tua bênção, o Senhor possa trazer novos começos, o Senhor possa liberar a bênção para esta vida, Senhor. A esse que está depressivo, que está oprimido, que está precisando de uma bênção, esse que está caído, levanta, fortalece essa pessoa que está fraca. Libera a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, para que esta pessoa venha experimentar o novo do Senhor. Deus, eu peço isso agora, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Que Deus abençoe você. Que legal, glória a Deus, que Deus abençoe você grandemente. Olha, eu quero convidar você mais uma vez a estar conosco na próxima reunião do Conselho de Pastores, sempre na última terça de cada mês, aqui no templo da Igreja Batista Getsemane, Rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Você é bem-vindo, venha, traga um colega, um amigo, pastor, e será uma bênção em nome de Jesus. Fique agora com a pastora Dani Linhares. Deus abençoe você. Então vamos lá. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas tranquilas, serenas. Ele restaura a minha alma. Ele me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Continuando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, os meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente, ok? Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, porque nós acabamos de orar com esse salmo. Não deixa nada roubar a sua atenção nesse momento. Senhor, nós viemos aqui, ó Pai, porque nós viemos te adorar. E queremos, ó Deus, entregar para o Senhor, nesse momento, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, como uma entrega de adoração. Estamos aqui, ó Deus, como vasos na mão do oleiro. E pedimos que o Senhor venha derramar azeite quente e novo sobre as nossas vidas. Se precisar, quebra e faz de novo. Se precisar, Jesus, tira, coloca. Se precisar, ó Deus, faz aquilo que realmente é necessário para que nessa noite nós venhamos receber mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo, mais do Teu poder, mais do Teu amor, mais da Tua paz, mais da Tua fé, mais da Tua bondade, mais da Tua fidelidade, ó Deus. Mas queremos também nos entregar como oferta, Deus, no Teu altar. Por isso, nesse momento onde a palavra será ministrada, que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida e que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando em cada coração aqui. Desde já nós quebramos toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que está,
ó Deus, deixando pessoas agitadas, questões lá fora, sociais, financeiras, sentimentais, quebre agora em nome de Jesus. Rasga o céu com teu poder, com a tua unção na mente dessas vidas, para que a nossa conexão esteja totalmente com teu trono da glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos e recitados no mundo inteiro. Uma oração de um jovem, um adorador, que num momento de crescimento, num momento onde ele estava aprendendo do Senhor, num momento de processo, ele cantou, ele orou essas palavras. Eu fico pensando muito em Davi, eu me identifico muito com a história dele, porque assim, as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Realmente tem que acontecer no momento do Senhor. E quando ele foi ungido rei, eu acredito que várias questões permearam a vida dele durante muito, muito tempo. Porque ele foi ungido, ele foi o escolhido do Senhor para que Samuel jogasse o óleo na cabeça dele. E não foi qualquer óleo, não foi qualquer unção, foi uma unção de governo, de reinado, de poder, cetro de justiça, de autoridade, de poder dizer sim ou não, vai, não vai. Só que ele ganhou algo que ele não podia usar. E ele não sabia quando isso ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer, mas ele não sabia quando, nem como. Imagina a ansiedade dele. Imagina os pensamentos. E ele no meio daquele processo, daquela coisa toda. Ai, Senhor, quando que vai acontecer? O que vai acontecer? Senhor, o Senhor prometeu, mas será, ó Deus, que era verdade? Será que não foi uma palavra para poder me iludir? Será, ó Deus, que não foi algo momentâneo e talvez eu fiz algo que não vai acontecer? E com isso a gente fica pensando nas nossas vidas. Tantas promessas são liberadas através da Bíblia, através de canções, de pregações aqui. E muitas pessoas podem sair daqui com uma expectativa, e essa expectativa se frustrar. A pessoa fica, poxa, eu estou esperando, eu faço, eu estou buscando, eu tenho feito tudo certinho, mas não mudou nada. A sensação que a gente tem é essa. Não mudou nada, as coisas não estão acontecendo. Eu ouvi, eu criei na sua palavra, eu tenho lido, eu tenho meditado, mas as coisas não estão realmente movendo. Porque quando Davi ele foi ungido, ele teve que voltar para o mesmo lugar que ele estava. Ele teve que voltar para os pastos. Ele teve que voltar para o trabalho. É algo que eu sempre digo aqui, eu nunca vi o Senhor chamar uma pessoa desocupada. Uma pessoa que está meditando. Uma pessoa que está na vibe do não sei o quê. Eu sempre vejo o Senhor chamando pessoas que estão trabalhando, que estão com a mão no arado. A gente vê os 12 discípulos. Eles trabalhavam, eles tinham ofício, eles tinham profissão. Então Davi, ele teve que voltar exatamente para o lugar onde ele estava. Ao invés dele já ser levado, né, por todas as tribos para o reino e tirar, né, aquela coisa toda, Saul, e ele subir e receber a coroa e o cetro e o manto. Não, ele teve que voltar para o pasto. Ele teve que voltar para cuidar do reinado dele, que eram as ovelhas. É o que ele tinha para aquele momento. Agora imagina Davi extremamente revoltado, chateado, falando, eu não vou cuidar do que eu tenho que cuidar, eu não vou voltar para onde eu tenho que voltar, eu sou o rei, eu vou levantar uma rebelião, eu vou para cima, eu vou começar a juntar os meus súditos, eu vou mandar fazer uma roupa tal para mim.
Imagina. Atitude de tolo. Uma atitude de imbecil. Só que se a gente não toma cuidado, a gente fica assim. Do mesmo jeito que a gente pode ficar decepcionado, achando que as coisas não estão acontecendo, tem o outro extremo também. A gente pode achar que a coisa mudou completamente, a gente já está mandando no mundo. Então tem que haver o equilíbrio. Nem o desespero e nem a pressa. É realmente buscar ter esse controle emocional e, sobretudo, espiritual, para que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas. Por isso que nós lemos que foi nesse momento onde Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não interessa se eu sou rei ou não sou, o Senhor é o meu pastor. A presença dele não me faltará, porque a presença dele não me faltará, nada me faltará. Olha como que é profunda essa oração. Ele me faz deitar em verdes espaços, ele me conduz ao lado de águas serenas. Davi sabia que quando ele fosse rei, ele iria para a guerra. Ele iria para o deserto, ele iria ter que desembainhar a espada. Mas naquele momento que ele tinha, era o quê? Os pastos verdejantes. Então ele deitava naquele lugar, sabendo que o Senhor estava trazendo algo para ele, que naquele momento era necessário. Era algo que ele precisava ter, era algo que ele precisava administrar. E aí ele continua, ele restaura a minha alma. Porque ele nos restaura, ele vai nos guiar o quê? Num caminho de justiça. Só caminha nesse caminho de restauração, de paz, aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu pastor. O nosso pastor. Jesus disse em João que as ovelhas dele o reconhecem. O reconhecem pelo cheiro, pelo perfume. O que é o perfume? O perfume é a essência. O perfume é a bondade do Senhor, é a misericórdia, a fidelidade, a tua justiça. E quando nós estamos amparados nele, na direção dele, as coisas vão acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, ela é feita de etapas. E essas etapas, elas não são 100% boas, elas não são 100% maravilhosas. Se a gente for olhar a nossa vontade, a gente não faz quase nada. Por isso que a mente, ela tem que ser sempre mais forte do que o nosso corpo, do que os nossos sentimentos. A gente tem que fazer. Tem coisa que não tem jeito. A gente tem que levantar, tem que trabalhar, tem que se limpar, tem que se lavar, escovar os dentes e tal. Parece uma coisa, não é clichê, mas não. É algo que a gente tem que fazer todos os dias. Porque senão, as coisas que vão suceder são coisas ruins. É um mau cheiro, a pessoa não aguenta. São dívidas acumuladas. É você estagnado. Então, tem coisas que a gente não vai fazer, mesmo por prazer. Viver é cansativo. Pega, levanta, sai, volta, deita. Eu mesmo, eu não paro de falar isso para vocês. Quando eu chego em casa e tiro os meus sapatos, eu falo assim: eu não acredito que eu estou em casa, Jesus. Eu não acredito. Igual eu estava falando, viver não é fácil. Viver envolve desafios.